Saudações a todos! Este é o tutorial de formatação das seções e títulos com relação à redação científica em trabalhos acadêmicos. Para a formatação de títulos e seções, é importante que seja compreendidos dois conceitos. Para a BNT, título são os elementos não numerados, ou seja, o nome do trabalho e os elementos pré- e pós-textuais, como introdução e as referências. Neste texto que nós temos como exemplo aqui, o texto base, nós temos três elementos que se configuram aparentemente como títulos. Então, recapitulando, título para a BNT são o nome do trabalho e os elementos pré- e pós-textuais. Os elementos textuais, aqueles que fazem parte da divisão do texto, configuram-se como seções. Nós temos a seção primária, a seção secundária, a seção terciária, quaternária e quinquennária. Então, inicialmente, nesse texto base que temos aqui exposto, nós temos três seções, três títulos. O primeiro trecho, ele se configura como título. Então, ele é elemento pré-textual. Para o título, a ABNT orienta que a formatação seja letra maiúscula ou caixa alta, todo em negrito e centralizado. Para fazer essa configuração, então, selecionamos o texto, vamos na aba da página inicial, dentro da paleta fonte, vamos configurar a letra, o estilo é Arial, o tamanho dos títulos são 14 e a cor da fonte é automática. Então, todo título deve ser centralizado. Para isso, dentro da paleta do parágrafo, nós vamos nas opções rápidas do Word, que são as opções de alinhamento. Nós temos os alinhamentos à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Para o título, o alinhamento utilizado é o centralizado. O que mais resta para configurar o título? Para configurar o título, ele deve estar em caixa alta, ou seja, maiúscula. Dentro da paleta fonte, nós temos as opções rápidas do Word, que é maiúsculas e minúsculas. Então, essa opção de maiúscula e minúscula vai abrir um sumário com outras opções. A opção para a configuração do título são todas as letras em maiúsculo. Ainda os títulos devem ser negritados. Portanto, feita a configuração dos títulos. Todo título é em negrito, caixa alta maiúscula, centralizada. As demais divisões do texto são configuradas como seções. Cada seção tem uma configuração específica. As seções são sempre numeradas e é a numeração que vai identificar qual o nível da seção. A seção primária é a mais importante, é aquela que compreende as subdivisões. A seção primária ela vai ser formatada como? Ela deve ser alinhada à esquerda, em caixa alta e em negrito. Então, faremos as configurações gerais. Configuração de fonte e estilo. Então, a fonte recomendada é Arial. Vamos à paleta da fonte, configurar o estilo da fonte, Arial. Configurar o tamanho da fonte. Para o texto, o tamanho recomendado pela BNT é o tamanho 12. A seção primária deve ter configuração toda em negrito e a recomendação é que ela seja toda em maiúscula. Então, nesse estilo rápido do Word, maiúsculas e minúsculas, selecionamos a opção maiúsculas. E o seu alinhamento é à esquerda. A cor é preto ou automático. Essa é a configuração da seção primária. Portanto, seção primária, tamanho da fonte e cor da fonte, Arial
tamanho 12, todas em negrito e todas em maiúsculas, com alinhamento à esquerda aqui na paleta do parágrafo. A seção secundária são subdivisões. Para a seção secundária, como elas têm menor importância que a seção primária, a sua formatação é alinhamento à esquerda. Então, vamos na paleta do parágrafo e selecionar alinhamento à esquerda. As subseções e seções são sempre numeradas, né, como já tratado. Então, seu alinhamento é à esquerda. O tamanho da fonte e a cor da fonte, recomendado sempre Arial ou Times, tamanho 12. Cor preta ou automática. Então, vamos na paleta da fonte, configurar o estilo da fonte, neste caso utilizaremos Arial, o tamanho da fonte 12, a cor da fonte automático. A seção secundária não se utiliza o negrito, então a configuração que se dá é sem negrito. E temos a seção terciária. As seções terciárias, elas são configuradas conforme a ABNT, sempre todas as seções com alinhamento à esquerda. Então, selecionamos o texto, vamos na paleta do parágrafo, dentro dos estilos de alinhamento e selecionamos a opção de alinhamento à esquerda. Com relação à formatação da fonte, utilizamos a paleta da fonte, então Arial ou Times, tamanho 12, cor preta ou automático. No caso da seção terciária, o tipo de formatação, nós vamos utilizar o estilo rápido do Word, é a primeira letra da frase em maiúscula e negritada. Portanto, essa é a formatação terciária. A formatação quaternária é utilizada toda em negrito e em itálico. E a quinária é toda em itálico. Não recomendam-se essas subdivisões para que o texto não fique todo recortado. Então, recapitulando, nós temos seção terciária, né, toda em negrito, alinhada à esquerda, com apenas a primeira letra maiúscula. A seção secundária, toda em maiúscula, alinhada à esquerda, sem negrito. E a seção primária, toda em negrito, em maiúscula, alinhada à esquerda. Essas são as configurações de formatação para seções dentro do trabalho. E os títulos sempre centralizados em negrito, todos em maiúscula.